Como já dissemos, a Polícia Federal amanheceu hoje às 6 horas da manhã na casa do empresário Eike Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele que é alvo de um mandado de prisão preventiva numa nova fase da Operação Lava Jato. Só que não foi encontrado pelos policiais e está foragido. É isso, Chico. Eike e outras 8 pessoas são acusadas de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro envolvendo obras públicas no estado do Rio de Janeiro. A operação é um desdobramento da Operação Calicut, que prendeu o ex-governador Sérgio Cabral em novembro do ano passado. A repórter Lília Teles está em frente à casa do empresário Eike Batista. Lília, bom dia para você. E a pergunta que todo mundo está fazendo nessa manhã de quinta-feira: onde está Eike Batista? Oi, bom dia, Ana Luísa. Não se sabe ainda onde ele está. Então, a gente está aqui na porta da casa do empresário Eike Batista, no alto do Jardim Botânico. Ele fica aqui, é uma rua bem tranquila, que foi quebrada essa tranquilidade pelas sirenes dos carros da Polícia Federal. Às 6 horas da manhã, ainda estava bem escuro, os carros entraram, 3 carros, levando os agentes da Polícia Federal para cumprir o mandado de prisão preventiva contra o empresário Eike Batista, ele que é acusado de pagar propina para conseguir facilidades em contratos no governo, quando o governador era Sérgio Cabral, e também cumprir mandado de busca e apreensão. Eles estão recolhendo, então, documentos e também objetos. Ainda não se sabe onde ele está. O advogado disse agora há pouco que ele confirmou que ele está viajando, mas não disse onde está e nem quando vai se apresentar. Ele confirmou que ele vai se apresentar. Fontes da Operação Lava Jato confirmaram à nossa equipe que o empresário Eike Batista está fora do Brasil. Eles confirmaram, então, e segundo a Justiça, o empresário Eike Batista já é considerado foragido. Outras informações com o repórter Ari Peixoto no Globocop. Oi, Lília, bom dia a todos, bom dia, Chico, bom dia, Ana. Essa operação chamada Eficiência é o desdobramento da Operação Calicut, que lá no fim de 2016 prendeu o ex-governador Sérgio Cabral Filho e também a mulher dele, Adriana Anselmo. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, são 80 policiais que estão cumprindo 9 mandados de prisão preventiva, 4 de condução coercitiva e 22 mandados de busca e apreensão. Os agentes federais e também o pessoal do MPF, eles estão aí dentro da casa do empresário Eike Batista, mais 1h30, 1h35 agora. A gente não vê muita movimentação do lado de fora. O que se presume é que eles estejam recolhendo documentos, recolhendo computadores, enfim, tudo aquilo que o mandado de busca e apreensão determina. A Polícia Federal está investigando a lavagem de dinheiro, que consiste na ocultação no exterior de aproximadamente 100 milhões de dólares. Boa parte dessa grana, segundo a Polícia Federal, já teria sido repatriada, além dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva e organização criminosa. Como a Lília já disse, o empresário Eike Batista é um dos 6 que tem mandado de prisão preventiva contra, mas o advogado Thiago de Aragão Gonçalves Pereira e Silva, que é sócio de Adriana Anselmo, a mulher do ex-governador Sérgio Cabral, que está presa, ele também tem mandado de prisão preventiva. E entre os mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para a polícia para prestar depoimento, estão a Suzana Neves Cabral, que é ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral, e o Maurício de Oliveira Cabral Santos, que é irmão do ex-governador Sérgio Cabral. Você vê aí os carros da Polícia Federal e também um carro do Ministério Público Federal que estão na garagem da casa do empresário Eike Batista, aqui na zona sul do Rio. Chico e Ana, a gente continua sobrevoando e qualquer informação nova a gente volta a chamar. Ok, obrigado, Ari Peixoto, sobrevoando o Rio de Janeiro no Globocop. E desses 6 mandados de prisão, o único preso até agora vai ser levado para a Polícia Federal, onde está a repórter Mônica Teixeira. Que informações você tem aí? Bom dia, Mônica. Oi, bom dia, Chico. A gente está aqui acompanhando a movimentação aqui na porta da Polícia Federal, que fica na zona portuária do Rio de Janeiro. 80 policiais federais participam dessa grande operação, segunda fase da Operação Lava Jato, aqui no Rio. Por volta de 5h10 da manhã, vários carros deixaram aqui a sede da Polícia Federal para cumprir todos esses mandados. E agora a gente já começa a ver uma certa movimentação de retorno. A gente já vê alguns carros voltando aqui para a sede da Polícia Federal.
Federal. Olha, são 9 mandados de prisão, como vocês já disseram, mas 3 dessas pessoas já estão presas, entre elas o ex-governador Sérgio Cabral. Então, são 3 novos mandados de prisão contra essas 3 pessoas que já estão presas. São 4 mandados de condução coercitiva e vários de busca e apreensão. Todos esses mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Uma pessoa já foi presa, Flávio Godinho, que é vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele deve ser trazido aqui para a sede da Polícia Federal. Todos os presos devem ser trazidos para cá, assim como as pessoas que têm mandados de condução coercitiva para virem aqui coercitivamente prestar depoimento à Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, há vários empresários. Entre esses mandados de prisão, há mandados contra vários empresários. Lembrando que essa é a segunda fase da Operação Lava Jato, é uma continuação da Operação Calicut, que foi deflagrada no dia 17 de novembro do ano passado e que resultou na prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Chico e Ana. Obrigada, Mônica. E assim que você tiver novas informações sobre essa Operação Eficiência, que começou agora de manhã, às 6 horas da manhã, você chama a gente e traga as informações ao vivo para o Bom Dia Brasil. E vamos voltar a falar da operação da Polícia Federal, que hoje cumpre 9 mandados de prisão, outros mandados de condução coercitiva e de busca e apreensão no Rio de Janeiro. O principal alvo dessa operação está foragido, que é o empresário Ike Batista, mas o repórter Pedro Figueiredo está em frente a um prédio de apartamentos no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro, com mais informações. Alguma prisão por aí, Pedro? Bom dia. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Não, aqui o que vai ser cumprido é um mandado de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva contra Maurício de Oliveira Cabral, ele que é o irmão mais novo do ex-governador Sérgio Cabral. A gente acabou de receber a informação de fontes da Operação Lava Jato aqui no Rio, de que Maurício está no apartamento no 6º andar desse prédio aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro. Os policiais federais, os procuradores do Ministério Público Federal e também os auditores da Receita Federal chegaram aqui um pouco antes das 6 horas da manhã, aguardaram aqui no saguão e subiram por volta de 6h05 da manhã aqui até o 6º andar desse prédio. Maurício, ele é investigado por poder ter sido aí beneficiário do dinheiro de corrupção, desse esquema de corrupção, do qual, segundo o Ministério Público Federal, o ex-governador Sérgio Cabral era líder desse esquema. Então, por causa disso, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio, expediu um mandado de busca e apreensão no apartamento dele e também um mandado de condução coercitiva, que é quando a pessoa investigada é obrigada a comparecer à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. A gente vai continuar acompanhando aqui e aguardando para ver se o Maurício vai ser levado para a Polícia Federal. Chico e Ana. Obrigada, Pedro Figueiredo, pelas informações. Nós voltamos a falar sobre a Operação Eficiência da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, que está nas ruas desde as 6 horas da manhã. Os agentes estão na casa do empresário Ike Batista, na zona sul do Rio. Ele é alvo de um mandado de prisão preventiva nessa segunda fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, mas não foi encontrado pelos policiais e está foragido. O único preso na operação até agora vai ser levado para a sede da Polícia Federal, onde está a repórter Mônica Teixeira. Mônica, bom dia para você. Oi, Ana Luísa, bom dia. Pois é, a gente continua acompanhando aqui a movimentação na frente da sede da Polícia Federal. Alguns carros da Polícia Federal já estão retornando aqui e a gente tem exatamente essa confirmação. Um preso até agora é Flávio Godinho, vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele é acusado de ser um dos operadores do esquema, com participação na ocultação e lavagem do dinheiro da propina que era cobrada de empreiteiras em grandes obras públicas no estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, agentes da Polícia Federal estão na casa do empresário Ike Batista. Eles cumprem um mandado de busca e apreensão, mas há também um mandado de prisão preventiva contra o empresário. Mas ele não estava em casa. O advogado de Ike Batista informou que ele está no exterior e que vai se apresentar, mas para a polícia ele já é considerado foragido. As pessoas que têm mandados de prisão e que também têm mandados de condução coercitiva vão ser trazidas aqui para a sede da Polícia Federal. Fontes
da operação informaram que Maurício de Oliveira Cabral, que é irmão do ex-governador Sérgio Cabral, está no apartamento dele. Os agentes da Polícia Federal estão lá dentro há cerca de 2 horas. Há um mandado de condução coercitiva contra ele e ele deve ser trazido aqui também para a sede da Polícia Federal na zona portuária no Rio de Janeiro. Nessa segunda fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal investiga crimes de lavagem de dinheiro na ocultação de 100 milhões de dólares no exterior. Isso equivale a 340 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, boa parte desses valores já foi repatriada. O equivalente a 270 milhões de reais. Esse dinheiro está à disposição da Justiça. Também estão sendo investigados crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e de organização criminosa. Entre os investigados que tiveram mandados de prisão preventiva decretados estão grandes empresários. Lembrando que essa é a segunda fase da Operação Lava Jato, um desdobramento da Operação Calicut, que aconteceu no dia 17 de novembro do ano passado e que resultou na prisão do ex-governador Sérgio Cabral. 80 agentes da Polícia Federal participam dessa grande operação hoje aqui no Rio de Janeiro. Chico e Ana. E a partir de agora, né, a busca a Eike Batista é procurado pela polícia. A Polícia Federal faz agora na casa do empresário Eike Batista uma busca. A casa é na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro do Jardim Botânico. O Eike Batista é alvo de um mandado de prisão preventiva nessa nova fase da Lava Jato, só que ele está foragido. E a repórter Lília Teles está em frente à casa do empresário. Lília, bom dia. Alguma pista de onde estaria Eike? Nenhuma pista por enquanto, Chico. Bom dia para você também. Nós continuamos aqui na porta da casa dele, no alto do Jardim Botânico, na zona sul do Rio. E ele mora aqui muito bem guardado. Dá só uma olhada no tamanho do muro que fica logo na entrada da casa. São cerca de 15 metros de altura ali, portões também controlados por uma guarita. Os agentes continuam dentro da casa, cumprindo o mandado de busca e apreensão, já que eles não conseguiram cumprir o mandado de prisão preventiva, porque ele está foragido, ele não está no Brasil, segundo fontes da Lava Jato. O advogado dele confirmou que ele vai se entregar, mas não disse nem onde está e nem quando vai se entregar. Uma funcionária da casa confirmou para a gente agora há pouco que Eike Batista está viajando já há alguns dias. Os agentes continuam cumprindo o mandado de busca e apreensão aqui também na empresa EBX. São mais ou menos cerca de 40 mandados de busca e apreensão em várias empresas do Rio, todas elas acusadas de ocultação e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, esse valor é estimado em 100 milhões de dólares, cerca de 340 milhões de reais. 270 milhões já teriam sido repatriados. Chico. Obrigado. Obrigada, Lília. Voltamos a falar da operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal para prender o empresário Eike Batista, que está sendo procurado. A Polícia Federal está na casa dele. Ele é alvo de um mandado de prisão preventiva nessa nova fase da Operação Lava Jato, só que não foi encontrado pelos policiais, ele está foragido. O único preso na operação até agora, de 6 mandados de hoje, vai ser levado para a Polícia Federal. E lá está a repórter Mônica Teixeira. Fala, Mônica. Oi, Chico. A gente continua acompanhando toda a movimentação aqui na frente da sede da Polícia Federal, na zona portuária do Rio de Janeiro. Vários carros da Polícia Federal já chegaram até aqui, mas a informação confirmada que nós temos até agora é de uma pessoa presa. Essa pessoa é Flávio Godinho, que, segundo o Ministério Público, é braço direito do empresário Eike Batista e também é vice-presidente de futebol do Flamengo. Bom, Eike Batista tem um mandado de prisão preventiva contra ele. Ele é acusado de pagar propina nesse esquema ao governador Sérgio Cabral para ser beneficiado em obras públicas. E Flávio Godinho é acusado de corrupção ativa por ter feito contratos fictícios, contratos de fachada para justificar esse repasse de dinheiro ao governador Sérgio Cabral. Essa segunda fase da Operação Lava Jato aprofunda as investigações desse esquema usado pelo ex-governador Sérgio Cabral para lavar e ocultar o dinheiro de propina cobrado
desdobrado de empreiteiras. 100 milhões de dólares teriam sido enviados para bancos no exterior como forma de ocultar e lavar esse dinheiro. Isso equivale a 340 milhões de reais. Entre esses bancos, há contas no Uruguai. Segundo o Ministério Público Federal, 270 milhões de reais desse valor já foram repatriados e estão à disposição da Justiça. A gente continua por aqui acompanhando toda a movimentação dessa grande operação hoje aqui no Rio de Janeiro, Chico e Ana. A juíza das Ilhas Caimã, lá do Tribunal Superior, fala de 572 milhões de dólares transferidos do Brasil para as Bahamas, o que justificou um pedido da Justiça de Caimã para congelamento de 63 milhões de dólares de Eike Batista. Voltamos a falar sobre a nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Receita Federal também, que tem como alvo o empresário Eike Batista. A Polícia Federal está na casa dele desde as 6 horas da manhã. Eike Batista não foi encontrado, já é considerado foragido pelos policiais. Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Ari Peixoto, que está a bordo do Globocop e sobrevoa a sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio de Janeiro. Ari, que informações você tem para a gente a respeito dessa operação? Bom, Ana, nós estamos sobrevoando aqui a Polícia Federal, que é para onde serão trazidos os presos e também as pessoas que têm mandado de condução coercitiva. Até agora, a gente tem confirmação de uma prisão do Flávio Godinho, que, segundo o Ministério Público Federal, é braço direito do empresário Eike Batista. Ele também é vice-presidente de futebol do Flamengo. Como você já disse, o empresário Eike Batista não estava em casa quando a Polícia Federal chegou lá e mais ou menos há quase 2 horas ele já é considerado foragido da Justiça. O advogado dele diz que ele está em viagem, mas não diz onde, se é no Brasil, se é no exterior e quando é que ele vai se apresentar. A Polícia Federal está investigando uma lavagem de dinheiro no total de 100 milhões de dólares, alguma coisa em torno de 340 milhões de reais, dos quais 270 milhões já teriam sido repatriados. Também há mandados de prisão preventiva contra o advogado Thiago de Aragão Gonçalves Pereira e Silva, que é sócio de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral. Os dois estão presos, o casal está preso, como a gente se lembra, e ele é sócio do escritório de advocacia dela. E entre os 4 mandados de condução coercitiva estão o de Suzana Neves Cabral, ex-mulher do ex-governador, e de Maurício Oliveira Cabral Santos, irmão do ex-governador. Ana e Chico. Obrigado, Ari. E Eike Batista já era investigado na primeira fase da Calicut. O Ministério Público Federal apura um repasse de R$1 milhão de uma das empresas dele ao escritório de advocacia da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. O empresário, que já foi o homem mais rico do Brasil, viu seu império ruir com a derrocada da petroleira OGX, que acabou causando um efeito dominó nas outras empresas do grupo. O ex-bilionário, que dizia que até o ano 2000 era conhecido apenas como marido da atriz e modelo Luma de Oliveira, acumulou fortuna de 34 bilhões de reais e entrou para a lista dos homens mais ricos do mundo da revista Forbes em 2010. A carreira começou na mineração e teve o apogeu no mercado de petróleo. Eike Batista teve várias empresas em vários setores, como infraestrutura e commodities, todas terminadas com a letra X. Em 2008, a petroleira OGX conseguiu a maior captação numa abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo. A promessa do petróleo não se concretizou e 5 anos depois, a empresa deu um calote de cerca de 45 milhões de dólares em credores. Era o início do fim do império de Eike Batista. A OGX entrou em recuperação judicial, assim como outras empresas do grupo. Investidores estrangeiros também assumiram alguns negócios. Em 2015, a Justiça determinou o bloqueio e apreensão de bens do empresário para garantir a indenização dos investidores da OGX. Entre os bens apreendidos pela Polícia Federal, chamou a atenção uma Lamborghini que enfeitava a sala da mansão de Eike Batista na Zona Sul carioca.
O braço imobiliário do conglomerado de Ike prometeu reformar o Hotel Glória, um dos grandes projetos de revitalização do Rio. As obras não ficaram prontas para a Copa de 2014, nem para a Olimpíada do Rio, e estão paradas. Ike acabou vendendo o hotel para um fundo de investimentos de Abu Dhabi. O empresário também chegou a fazer doações para projetos das unidades de polícia pacificadora no Rio. Ike enfrentou acusações na Justiça Federal do Rio por crimes como formação de quadrilha e falsidade ideológica. Ele foi absolvido. A Operação Lava Jato investiga se um consórcio com uma empresa de Ike, a OSX, pagou propina para ganhar uma concorrência na Petrobras. Em 2016, Ike fez um depoimento espontâneo e contou que, em 2012, o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, pediu que ele contribuísse com 5 milhões de reais como doação eleitoral. Segundo Ike, o dinheiro foi transferido para o exterior. É um empresário que já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo, Chico, agora considerado foragido da justiça. Há pouco tempo era o 8º homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. A revista Forbes americana. Agora, ele tem complicações também fora do Brasil. Essa semana, a juíza Ingrid Mangatal, do Superior Tribunal de Justiça das Ilhas Caimã, congelou 63 milhões de dólares de uma conta de Ike Batista. Segundo ela, há indícios de que ele teria transferido do Brasil para as Bahamas 572 milhões de dólares, quase 2 bilhões de reais. E teria tentado, embora não tivesse conseguido, transferir desta conta nas Bahamas 100 milhões de dólares para uma conta na Flórida. Então, teve basicamente congelado aí 63 milhões de dólares. São complicações agora que aparecem no exterior. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa Operação Eficiência, que é um desdobramento da Operação Calicut nessa segunda fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, né, Chico? Chico, agora a gente vai a Brasília conversar com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia para você. O Ike sempre teve boas relações, tanto com o ex-governador Sérgio Cabral, quanto com o governo federal petista. Excelentes relações. Bom dia. Ike Batista foi um modelo para Lula de empresário brasileiro com nível dos grandes empreendedores do mundo. Tanto que ele acompanhou Lula e Dilma em palanques, era elogiado por eles, figurou nas listas de grandes bilionários do mundo, fez livro, deu palestras, sempre como um grande modelo. Depois veio a queda, porque muito foi construído sobre a areia dos financiamentos oficiais, quase um estilo pirâmide. Agora é modelo do avesso disso, investigado por pagar propina, tal como outro grande que já está preso há tempos, Marcelo Odebrecht. Ligado a outro que tinha vida de milionário, com fortuna inflada por recebimento de propina, o governador do Rio, Sérgio Cabral. Tudo isso é o mau modelo de relações entre empresários e governantes, que tratam o patrimônio público, o caixa dos impostos de todos, como algo que pode ser privatizado. Enfim, os maus exemplos estão agora servindo de bons exemplos no país que é capaz de investigar, punir e demover aqueles que pretendem usar a coisa pública e o poder como bens pessoais. Ana e Chico? Obrigado, Alexandre.